Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já estamos estudando, não é? Que é sobre a acentuação das palavras oxítonas e sobre a acentuação dos monossílabos tônicos. Fiquem bem atentos e vamos lá. Eu vou direcionando aqui a imagem a minha tela, tá bom? Que é para você conseguir visualizar todas as coisas. Nós vamos usar o livro de português. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a correção da atividade que eu passei na aula anterior, não foi? Atividade que eu pedi para fazer depois da aula. Nós fizemos na aula 342 e 343. Agora nós vamos fazer a correção da 344 e 345, que foram as duas páginas que eu tinha pedido para fazer depois da aula. Lembram disso? Então, se você não está no momento com o seu livro, pode pausar o seu vídeo e pegar o seu livro, tá bom? Então, vamos lá. O oitavo quesito, 344, diz assim. Observe este grupo de palavras. Ele vem, ele tem. Ele vem é do verbo vir. Ele tem do verbo ter. Todas essas duas frases aí, ele vem, ele tem, estão se referindo a uma quantidade aí no singular. Quando nós falamos eles vêm, eles têm, nós estamos nos referindo a frases que estão no plural, não é isso? Eles vêm. Percebam que as palavras vêm e têm, elas ganharam um acento circunflexo. Elas estão no plural, pessoal. Aí diz assim, note que as formas verbais vem e tem não são acentuadas, ao contrário de vem e tem com acento, né? Que são essas duas que eu li por último. Com a ajuda dos colegas do professor, conclua, como estamos concluindo agora. Quais são as exceções da regra de acentuação dos monossílabos tônicos? São as formas verbais tem e vem. Essas são as exceções, tá bom? Ter e vir. Essas formas recebem acento quando estão no plural. São as exceções das regras para acentuar monossílabos tônicos. Nono quesito. Agora observe este grupo de palavras. Pé, avô, avó, também, lê, avô, parabéns. Leia o box ao lado e explique por que quatro palavras recebem acento agudo e duas recebem acento circunflexo. Ao box ao lado, gente, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela, foi o que nós lemos até na aula passada, não foi? O acento agudo, ele é empregado na maioria das palavras da língua portuguesa. Empregamos o acento agudo sobre as vogais e o. Quando os sons são abertos, por exemplo, café, atlético, dominó, fósforo. Já o acento circunflexo, ele é empregado nas vogais e o com som fechado. Por exemplo, dendê, camelô. E na vogal A, quando é um som nasal, aquele som que a gente pode colocar a mãozinha aqui e a gente percebe que o som sai pelo nariz, como ângulo, câncer, certo? E aí vem essas regrinhas. Se vai usar acento agudo ou circunflexo, vai depender do som. Se é um som aberto, como avó, é agudo. Se for um som fechado, como avô, aí vai ser circunflexo, tá bom? E aí vem a explicação aí do nono quesito. As palavras pé e avô recebem acento agudo porque as vogais tônicas e o são abertas. As palavras também e parabéns, porque a vogal é tônica e nasal. Já lê e avô recebem acento circunflexo, porque as vogais e o tônicas são fechadas. Essa explicação de acordo com esse box verdinho que eu acabei de ler aí para vocês, tá bom? 10º quesito. Releia estes versos do poema Regime Militar, aquele que nós lemos na outra aula, não é? Que é do gatinho. Porque a palavra recebe acento e a palavra e não recebe acento. As duas são Gente, lembrando para vocês, essa letrinha sozinha aí, quando nós estamos pronunciando numa frase por aí, nós podemos pronunciar como e ou i, certo? Isso depende muito do sotaque, uma questão até de regionalismo. Por exemplo,
Paula e Chico foram brincar. Esse I, esse sonzinho aí do I, na verdade não é a letra E. Então tem algumas pessoas de alguns sotaques que lhe dizem E. Paula e o Chico foram brincar, entenderam? Mas todos estão se referindo à letra E aí como se fosse um acréscimo, uma ligação entre as duas palavras, um complemento. A Paula junto com o Chico, eles foram passear. Tá bom? Tá adicionando aí nessa letra. Aí a resposta fica o seguinte: porque a palavra é um monossílabo tônico e por isso deve receber acento. Inclusive é um verbo, tá, gente? É o verbo ser. Deve receber acento. Já a palavra que é o sozinho, é um monossílabo átono e por isso não recebe acento. Que esse que eu disse que pode ser I ou E, que está adicionando, tá bom? Não recebe acento, já aquele que tem um acento, ele é um verbo, como diz aí, gatinho é metódico. Esse é um verbo, é o estado dele. E odeia, esse E aí está complementando, ele é um monossílabo, sendo que ele é átono, ele não recebe acento. O primeiro com acento, ele é um monossílabo tônico, é uma palavra que expressa inclusive um sentido, tá bom? Aí na aula ao vivo, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de acentuação dos monossílabos tônicos e também sobre as oxítonas, tá bom? Na aula ao vivo vamos tirar essas dúvidas inclusive, tá bom, gente? Vamos lá agora para 345. 345, vou aqui aumentar a tela, porque fica melhor até para vocês visualizarem. Como resumo geral de acento das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos, complete o quadro a seguir. Quais são as regras de acentuação para essas palavras? As palavras oxítonas, aquela, gente, em que a última sílaba ela é a mais forte, tá? Elas são acentuadas. As oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS e ou ENS. Lembrando o seguinte, as oxítonas, aquelas palavras em que o finalzinho dela é a sílaba mais forte, elas podem ser acentuadas ou não. Quando elas são acentuadas, é porque elas terminam com A ou AS, E ou ES, M ou ENS, e aí nesse espaço é O ou OS, tá bom? Os monossílabos tônicos, também existe uma regra para eles serem acentuados, tá bom? Os monossílabos tônicos são aquelas palavras que têm uma sílaba só e que elas têm um som forte. Eles podem ser acentuados ou não. Aí, no caso, você olhar também o finalzinho dessas palavras. Se ele termina com A ou AS, E ou ES, O ou OS. As exceções, gente, são essas que eu acabei de falar. Para os monossílabos tônicos serem acentuados, no caso, tem e vem vai ser acentuado quando estiver se referindo a algo que esteja num plural, tá bom? E aí, no finzinho dessa página, nós temos até uma brincadeira, não é? Que diz quantas velas há no candelabro. Parece fácil, mas conte na parte de cima e depois na parte de baixo. Fizeram esse teste, gente? Vamos ver. Contando de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se for contar de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, essa é uma daquelas imagens que é justamente para confundir a gente um pouquinho aí. É uma ilusão de ótica que se dizem. Lembra daquela aula de cidadania em que eu estava falando de paradigmas com vocês, para falar uma questão do ponto de vista, não foi? Que cada um vê algo de uma maneira e que uma imagem até pode mostrar mais de uma coisa, não foi? Então, essa questão aí até se aplica um pouco, né? É uma imagem que ela traz essa ideia do ponto de vista diferente, depende de onde você olha, tá olhando de cima ou por baixo. Então aí você vai ver a quantidade de acordo com de onde você está olhando. Então vejam só, eu tenho agora para a gente fazer mais atividade do livro de português. É a página 346 e também vamos fazer, deixa eu ver aqui, a 347, tá bom? Então eu vou explicar para vocês, muito simples, e aí depois você vai fazendo aí, pausar o seu vídeo e realizar, tá bom? Temos assim, leia esta tira com a personagem Armandinho. Lembrando que eu já tinha falado em outras vezes, quando diz a personagem, não está se referindo a alguém no sexo feminino,
pode ser a personagem ou o personagem, está se referindo a menina ou menino, tá bom? Aí diz assim, olha, veja que tem uma voz aí de um adulto, né, que diz assim: como o transporte público se é feito por empresas privadas, e nós, o público, somos privados de um transporte coletivo de qualidade. Aí, gente, a pessoa está conversando, não é o adulto, quando ele diz: como é que é transporte público? Se é feito por empresas privadas. Empresas privadas são empresas particulares. No caso aí que ele está falando, transporte públicos e serviços públicos, é feito por órgãos públicos, no caso que é destinado à população em geral, né? Aí Armandinho lá escutando tudo. E ele continua e diz assim: e nós, o público, somos privados de um transporte. Privado no sentido de não ter, de ser negado a essa pessoa. Somos privados de um transporte coletivo de qualidade. Aí o menino lá escutando a conversa e diz: não entendi nada. Aí, no primeiro quesito, Armandinho está com o pai em uma condução pública e ouve o pai comentando a expressão transporte público. Aí, letra A, o que você entende por escolas públicas, hospitais públicos? Gente, o transporte público aí que ele está se referindo é o ônibus, não é isso? É um transporte que ele é feito para todas as pessoas, é o de uso coletivo, porque vai lá várias pessoas, não é, juntas, e mas aí dizem, e aí paga-se uma taxa para utilizar, não é isso? Embora seja público, que são as coisas que ele está questionando aí. E a empresa que administra os transportes públicos, os ônibus, são empresas particulares, são empresas privadas, não é? E é isso que ele está justamente questionando. E o menino só escutando falar de público e de privado sem entender nada. Então, o que é que você entende aí por escolas públicas e hospitais públicos? Responde aí na letra A, tá bom? Letra B. O que é uma empresa privada? O que é que significa isso? Se você puder pedir ajuda a alguém que está aí pertinho de você, perguntar ou pesquisar, legal, tá bom? Letra C. Por que o pai de Armandinho estranha o uso do termo transporte público em referência à condução em que eles estão? Que eles estão no ônibus, né? Por que ele está questionando a questão de ser chamado transporte público? E, inclusive, ele falou, né? Se é feito por empresas privadas, empresas que são particulares, não é? Segundo quesito agora. Observe no segundo quadrinho o emprego da expressão o público. Aqui, gente, no segundo quadrinho, tá bom? O público. Aí vamos voltar lá. É bom isso que eu posso ampliar e mostrar para vocês com mais detalhes. Letra A. Qual é o sentido dessa expressão aí nesse contexto, aí nessa historinha? O que é que ele quer dizer com o público? Ela tem o mesmo sentido que a palavra público quando ele fala em transporte público? Sim ou não? Então você coloca aí e depois você explica por que você disse sim ou não, tá bom? Letra B. Qual é o sentido da palavra privados quando ele diz somos privados de um transporte coletivo de qualidade? Eu falei na hora que eu estava lendo, viu? O privado que ele diz lá no começo das empresas privadas e o privado que ele diz no segundo quadrinho, somos privados de um transporte coletivo. Qual é a diferença aí? O que é que ele quis dizer no segundo quadrinho com a palavra privados, né? Porque aí eles estão, essas duas palavras, está falando na primeira de empresas privadas e a segunda de somos privados, essas palavras estão se referindo a coisas diferentes, a sentidos diferentes, tá bom? Deixa eu explicar antes a página 346, antes que você pause o vídeo para responder. Agora, deixa eu voltar. Agora, identifique na tira 347, terceiro quesito. Um exemplo de palavra oxítona. Pega somente um lá e escreve na letra A. Letra B. Pegue 3 palavras paroxítonas. E letra C. Uma palavra proparoxítona. Gente, uma curiosidade para vocês. A gente encontra muitas palavras paroxítonas quando nós vamos fazer classificação. Vocês sabiam que na língua portuguesa a maioria das palavras que tem são paroxítonas? Então vamos lá. Quarto quesito. Na tira, predominam as palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Quinto quesito.
Observe os monossílabos, as palavras que têm uma sílaba só, tá? Empregados na tira. Quais são eles? Quais são os monossílabos que estão lá na tirinha, naqueles 2 quadrinhos que lemos agora? Letra B. Entre os monossílabos, 2 são acentuados. Tá muito fácil, gente. Quais são eles? É só uma questão de observação. Observa lá e responde aí, tá bom? Letra B. Não, letra C. Por que esses 2 monossílabos são acentuados? Como é que você vai responder? Você vai olhar o finalzinho dessas palavras e você vai explicar por que são acentuados. Porque não tem uma regra, não é isso? É de acordo com a terminação, o finalzinho das palavras. E agora diz aí, 6º quesito. No texto a seguir foram eliminados propositalmente os acentos de todas as palavras. Aí nós temos um texto. Gente, vou pegar aqui o meu computador para ficar o som desse texto, porque ele é uma música, tá bom? Inclusive de um grupo conhecido aí por vocês, que é Palavra Cantada, em que nós já utilizamos, não é, as músicas desse grupo para as nossas aulas. Deixa eu colocar aqui. Espero que dê para vocês ouvirem e acompanhar. Aí vocês vão escutar, vão perceber a pronúncia e vocês vão colocar o acento nas palavras que deveriam estar com acento aí e não estão, tá bom? Agora resolveu ficar bem lentinho na hora da aula para começar a música no YouTube. Gente, eu vou mandar o link para vocês, já está no final desse slide e você pode acessar aí para ouvir, para ver a música, tá bom? É uma musiquinha que tem uns 2 minutos e pouco, quase 3 minutos, mas a gente vai usar somente um trecho, tá bom? E aí, agora vai. Deixa eu aumentar um pouquinho. Dá para ouvir? Ele era o que eu sou. Agora sou criança. E o vovô também já foi. A vida é uma balança. Ontem, hoje e depois. É uma musiquinha lentinha, tá bom? Deixa eu repetir aí esses estrofes. Quando vejo meu vovô, que é pai do meu papai, penso que um tempo atrás ele era o que eu sou. Agora sou criança e o vovô também já foi. A vida é uma balança, ontem, hoje e depois. Gente, várias palavras que eu li aí, elas são acentuadas, tá bom? Tem acento circunflexo ou acento agudo e você vai precisar perceber aí o som para você colocar. Alguns já é de conhecimento de vocês, tá bom? Vamos para outra estrofe agora. Amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô e o filho do meu filho será o que hoje eu sou. Hoje, depois. Pronto, eu vou parar. A música continua até quase 3 minutos, mas aí ele está se referindo somente a esse trecho aí no livro. Deixa eu colocar aqui de volta, tá? Então, deixa eu repetir, porque aí você vai perceber a pronúncia. Quando vejo o meu vovô, que é pai do meu papai, penso que um tempo atrás ele era o que eu sou. Agora sou criança e o vovô também já foi. A vida é uma balança, ontem, hoje e depois. Amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô. E o filho do meu filho será o que hoje eu sou. Ontem, hoje e depois.
Essa canção aí é bem legal, né, gente? Coloquem os acentos aí, tá certo? E aí, vá pausar o seu vídeo agora. Você vai responder essas duas páginas e depois você coloca, né, aperta o play do seu vídeo novamente para fazermos juntos essa correção. É importante que você faça isso, porque aí você vai ter essa oportunidade de você ter essa autonomia, de você poder fazer é, sozinho, não é? E exercitar aí o seu conhecimento, tá bom? Então pode pausar o seu vídeo depois, coloca novamente aí, aperta o play. Então, vamos lá para a correção. 346. A tirinha lá do Armandinho, letra A. O que você entende por escolas públicas, hospitais públicos? Gente, é uma sugestão de resposta. Talvez você colocou aí com outras palavras, mas se estiver dizendo a mesma coisa que eu estou falando aí, tá correto, tá bom? Aí eu coloquei assim: escolas e hospitais gratuitos. São isso que são escolas públicas, tá? Escolas públicas e hospitais públicos. São escolas e hospitais gratuitos com funcionamento sob a responsabilidade de governos, pode ser o governo municipal, que é a prefeitura, por exemplo, governo estadual, que são órgãos do Estado, ou federal, que é a nível nacional. Letra B. O que é uma empresa privada? É uma empresa que pertence a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, logo não pertence ao governo. A exemplo disso, pessoal, a escola onde vocês estudam é uma escola privada, uma escola particular. Não pertence ao governo, pertence a uma pessoa ou associados a um grupo de pessoas. As escolas da prefeitura e escola do governo são escolas públicas e elas são de administração de órgãos públicos, da prefeitura, do Estado, né? É isso, e por aí. O mesmo acontece, por exemplo, com os hospitais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Os hospitais públicos, hospitais do SUS, por exemplo, postos de saúde, eles são hospitais de uso coletivo, que vamos dizer que a manutenção desses locais, vamos dizer assim, são feitas com as taxas, são feitas com os recursos que são cobrados dos impostos dos pais de vocês. No final de geografia eu falei sobre essa questão de impostos. E aí é feito toda uma manutenção desses locais através desses impostos. Já os hospitais particulares são aqueles em que as pessoas pagam um plano de saúde para participar, ou então pagam as consultas por fora, sem ser com plano de saúde. E aí as pessoas pagam a um plano de saúde, que é que são particulares, que você paga essa taxa também, e aí você pode utilizar esses serviços, tá bom? Letra C. Por que o pai de Armandinho estranha o uso do termo transporte público em referência a essa condução que eles estão, ao ônibus? Porque o que chamam de transporte público não é gratuito e pertence à empresa privada. Se fosse gratuito, nós entraríamos nesses ônibus, nem precisaríamos usar, não é? Pagar, aliás. E mesmo que nós não pagássemos uma passagem lá para utilizar, de qualquer maneira, gente, os recursos que iriam ser utilizados para a manutenção dos ônibus seriam pagos com as taxas dos impostos em que os cidadãos pagam, tá bom? Mas aí a resposta é essa, tá bom? Pode não estar nas mesmas palavras que vocês, mas observa se tem o mesmo sentido, então está certo. Segundo quesito, observa no segundo quadrinho o emprego da expressão o público. Qual o sentido dessa expressão nesse contexto aí? Ela tem o mesmo sentido que a palavra público em transporte público? Não, gente, não tem o mesmo sentido, pois o público, no contexto, tem o sentido de agente, o povo, os usuários. Esse o público aí está falando das pessoas, para todos, o serviço para todos, tá bom? Letra B. Qual o sentido da palavra privados quando ele diz somos privados de um transporte coletivo de qualidade? Esse privados aí é o que eu tinha explicado na hora que eu estava lendo, no sentido de ser impedidos, sermos impedidos, proibidos de ter acesso. O privado que ele fala no primeiro quadrinho está se referindo à empresa privada, empresa particular. Uma empresa que não é administrada pelos governos municipais, federais e estaduais. Quando ele diz empresas privadas, são empresas particulares, tá bom? Já quando ele fala no segundo quadrinho, quando ele diz privados, somos privados de um transporte coletivo, está dizendo que somos
impedidos, proibidos de ter acesso a um serviço de qualidade. Essa mesma palavra tem sentidos diferentes aí, dependendo da frase de que está sendo utilizada, que está sendo empregada, tá bom? Vamos agora para 347. Terceiro quesito, identifique na tira, letra A. Um exemplo de palavra oxítona é a palavra entendi. Não tem acento, tá vendo? Mas já claramente para perceber a última sílaba que não é acentuada, mas que é mais forte. Entendi. Letra B. 3 exemplos de palavras paroxítonas. Tem várias. Eu até disse que na língua portuguesa a maioria das palavras são paroxítonas. Aí tem como, transporte, feito, empresas, privadas e tem várias outras, tá bom? Ah, ele pediu só 3, eu coloquei vários exemplos aí, ainda tem mais, tá bom? Você pode ter colocado dentre essas aí 3 ou até outras, não é? Importante aqui a sílaba, a penúltima sílaba seja a mais forte. E letra C, qual é a palavra proparoxítona aí do texto? É a palavra público. Olha, a antepenúltima é a mais forte, inclusive é acentuada, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, não é isso? Quinto quesito. Vamos ver os monossílabos que estão lá no texto. Se, é, por, e, nós, ó, de, não. Percebam, todas essas palavras têm uma sílaba só. Algumas são átonas e outras são tônicas. As átonas não têm som forte e as tônicas têm som forte. As tônicas podem ter acento ou podem não ter acento, tá bom? E depois pergunta, entre os monossílabos, 2 são acentuados. Quais são eles? É e nós. Por que esses 2 monossílabos são acentuados? Olha as terminações que eu tinha dito para vocês. Porque são monossílabos tônicos terminados em e os, no caso de nós, tá bom? Gente, vamos lá para o texto. Vovô. Quando diz assim, quando vejo o meu vovô, a palavra vovô, no último O, vai ter um circunflexo nele, tá bom? Um acento circunflexo. Depois tem que é pai do meu papai. Essa palavra de pai tem um acento agudo. Depois diz, penso que um tempo atrás, a palavra atrás, o segundo A, o último A da palavra tem um acento agudo. Ele era o que eu sou. E aí, depois agora na segunda estrofe. Agora sou criança e o vovô também já foi. Vovô, segundo O, acento circunflexo, som fechado. E o vovô também, esse bem, tem um acento agudo. E já é um acento agudo, é uma palavra monossílaba tônica, terminada em A, por isso tem acento. A vida é uma balança. Tem um acento agudo, tá? Ontem, hoje e depois. Esse I aí não tem acento agudo. Pode pronunciar hoje e depois ou hoje e depois. Como eu disse, depende da pronúncia, depende do sotaque, tá? Amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô. Olha o circunflexo aí novamente nessa letrinha O. Avô, a som fechado. E o filho do meu filho será o que hoje eu sou. Será, oxítona acentuada, tá? Acento agudo. Será o que hoje eu sou, ontem, hoje, depois. E aí as outras não têm os acentos. Mas todas essas que eu sinalizei aí com vocês têm um acento. Se esse texto tivesse aí falando da vovó, você não teria colocado circunflexo aí nas palavras, não. Você teria colocado acento agudo em todas aí que fossem vovó ou avó, porque tem esse sonzinho aberto, tá bom, pessoal? Vamos lá dar continuidade. O que é que vocês vão fazer? Atividade para vocês fazerem depois da aula. A página 348. Vocês vão fazer o seguinte. Então, página 348, letra A. Reescreva todas as palavras oxítonas do texto que devem ser acentuadas, acentuando-as corretamente. Lá eu até expliquei, não foi?
reescreva todos os monossílabos tônicos que devem ser acentuados, acentuando-os corretamente. Vai ficar super fácil, porque eu até já li para vocês, não foi? Sétimo quesito. Compare estas palavras oxítonas. Avô, avó, café, dendê. Observe as terminações dessas palavras, tá, gente? E o emprego dos acentos que foram utilizados nela, de acordo com o som. Observe que todas essas são acentuadas, mas duas recebem um acento agudo e duas recebem um acento circunflexo. Tente explicar quando é que se usa o acento agudo e o acento circunflexo nas palavras oxítonas. Lembra que tem uma regra, são as terminações das palavras oxítonas que vão te dizer se você vai acentuá-las ou não. E também percebam que tem uma regra com relação ao som dessa palavra. O som aberto, usa-se acento agudo, como vovó, avó, que tem aí. E o som fechado, usa-se circunflexo, como avô, tá bom? Aí você explica aí com as palavrinhas de vocês. Letra B. Reescreva acentuando corretamente estas outras palavras oxítonas. Eu vou pronunciar para vocês e vocês vão perceber, gente, todas elas são oxítonas. Jacaré, você, giló, bibelô, purê, através, esquimó e alô. Coloque os acentos aí. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá bom? Gente, agora eu tenho uma novidade para vocês, tá bom? Me segue lá no Insta, tia.angel20, Angel de Angélica, tá bom? E 20 porque é ano de 2020. Essa página aí lá no Instagram eu fiz pensando justamente em vocês, turminha do A e turminha do B, porque no sentido de ter algum tipo de comunicação. Quando vocês falam comigo lá comentando os vídeos do YouTube, eu não consigo visualizar, porque eu não fico sempre olhando a questão de visualizações, se tem alguma mensagem, não dá nem tempo disso, tá bom, gente? Então, às vezes, eu vejo que tem, quando eu estou usando o meu e-mail e chega algum tipo de notificação dizendo que houve um comentário do meu vídeo, aí eu vou lá, dou uma olhadinha, então não dá para sempre estar fazendo isso. Pelo Instagram, eu acredito que seja mais simples, porque as notificações, eles ficam logo no ícone, né, do aplicativo no celular. E eu já vou dizendo para vocês. Esse Instagram, ele vai ser utilizado de acordo com a nossa necessidade. Qualquer coisa que precisar ser colocado, ser conversado, porque não há nem tempo, pessoal, de que eu fique sempre olhando e respondendo, olhando e respondendo. Sempre que puder, eu vou fazer isso com o maior prazer, tá bom? E aí é mais um canal de comunicação entre nós, tá certo? E aí, pessoal, por hoje é só. Estudem bastante, aproveitem o dia de vocês. Quanto mais exercitarmos aí esses assuntos, mais eles vão ficando mais simples. Vocês vão criando mais habilidade com eles, tá bom? Aproveitem também o dia de vocês para fazer outras coisinhas, tá bom? É bom ter esse equilíbrio, brincar um pouco, descansar, estudar, dormir, cuidar da higiene e coisas desse tipo, tá bom? Então, aí tem o link da música, que foi essa, do vovô, né, da palavra cantada. E aí vocês podem acessar caso queira, tá bom, gente? Até a próxima aula. Beijo da tia Angélica.